A nossa pauta vai começar a falar um pouquinho hoje sobre a questão da nossa semana e algumas coisas que eu ia falar na tribuna da Câmara, mas os assuntos divergiram durante a sessão e aí a gente teve que mudar um pouco, deixamos de lado, tá? Primeira coisa que eu gostaria de falar foi a manifestação do 1º de maio, porque o 1º de maio sempre foi marcado como uma data da esquerda, né, onde a esquerda sempre ocupava as ruas nas manifestações, dizendo que defendia o direito do povo, né, o direito do trabalhador, e foi o primeiro ano em que a esquerda não saiu às ruas para defender o trabalhador, né, fazer a sua demagogia, e exatamente foi ocupado pela direita, defendendo o direito de trabalhar, né, o direito constitucional do trabalho. Então mostrou aí toda a hipocrisia, né, da esquerda, e nós aí, a direita ocupando esses espaços que a gente não pode mais deixar para a esquerda, né? Então foi uma data muito simbólica esse 1º de maio. Taubaté deu um grande exemplo aí, nós tivemos aí, não deu para contar, mas muito carro, né? Estava lotado de carro da Avenida do Povo até o Mercatal. Então foi um dia muito bom aí para a direita, né? Marcando sua posição aí, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, não sei se as pessoas acompanharam, mas deixa eu ver, tá aqui, imprime maior aí para nós, ô Fernando, aquele negócio da ideologia de gênero lá pra gente. Eu apresentei um requerimento para a secretária de Educação sobre uma questão sobre ideologia de gênero aqui em Taubaté, um caso que aconteceu de uma aula, né, de uma professora que agora muda-se o nome, né, Ciências Naturais, o que para muitos aqui na época era chamado Biologia, e eu apresentei um requerimento. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui o trabalho da escola. Então, um papel muito pequeno aqui para mim mostrar para vocês. Eu vou pedir para imprimir um maior ali, para que fique mais fácil mostrar para vocês. Que ele fala sobre a questão de identidade de gênero, atração sexual, órgão sexual, né? E aqui a gente... Pega aí, Fernandão. Que a gente fez aqui uma reclamação junto a pedido de informação para a Secretaria de Educação, para que eles possam esclarecer isso para a gente, né? Então aqui, não sei se vai dar para vocês verem aí, acho que está dando para ver. Foi um trabalho aqui feito na escola, né? Que mostrava isso aqui, ó, tá? Um cérebrozinho ali mostrando a identidade de gênero, né? A atração. E o mais estranho para a gente é esse aqui, que mostra aqui 3 órgãos sexuais, né? Eu não conheço. Na época que estudava biologia, só existia 2 órgãos sexuais, né? Que eu saiba, na ciência até hoje só existe isso. E aqui mostra aí um 3º órgão sexual. Então, uma questão é a opção sexual da pessoa, né? A outra coisa é o órgão sexual que a pessoa nasce, né? Então, nós temos o sexo masculino e feminino. A opção sexual, a forma como a pessoa deseja fazer sexo é diferente, tá? Então a gente, mais ou menos esse aqui, ficou melhor aqui, esse símbolo que está junto ali, tá? Esse aqui foi um trabalho que foi dado para as crianças de 8ª série em Taubaté. Então eu fiz um requerimento de pedido de informação para a secretária para que apure isso, segundo dizem aqui no exercício que foi tirado um livro didático, mas a gente quer saber qual livro didático é esse, se esse livro didático está na escola ou não, se esse desenho estava lá ou não. Então foram informações que a gente pediu junto à secretaria. Hoje eu tive uma reunião exatamente com a secretária, porque foi apresentado esse requerimento na terça-feira, né? Hoje eu tive uma reunião com a secretária para falar pessoalmente sobre isso aqui, né? E sobre o outro ofício que a gente apresentou também na questão de doutrinação, que é sobre a questão do texto do Bolsonaro, né? Entra e curte aí a live. Tá? Então... essa foi a reunião que eu tive com a secretária hoje. Eu expliquei para ela que eu não gostei da resposta, né, que foi dada ao ofício da professora, que passa um texto lá que chama o Bolsonaro de negacionista e pede para que o aluno estude o que é negacionismo e depois justifique a interpretação do texto. Então eu pedi isso aí. Tá? Depois também nós fizemos aí um requerimento sobre a questão da Unital. Então é importante para a gente saber essa questão da Unital, quantos cursos tem, quais são os cursos que realmente têm número de alunos suficiente que justificam o curso, né?
Nós fizemos várias informações sobre a questão dental e assim que chegar aqui a gente vai analisar todas essas informações e passar para vocês depois detalhadamente, tá bom? Que eu acho que é muito importante a questão dental, porque entra num outro requerimento que a gente fez também, que é o do IPMT. Nós fizemos um requerimento de informação também sobre o IPMT, porque o IPMT a gente vai ter que fazer, até chegou aqui, que dia que vai ser mesmo, Luiz? É quarta-feira agora? Ou que vem? Que vem. Quarta, sem ser nessa, na outra? Nós vamos ter uma audiência pública sobre a questão do IPMT, que precisa fazer reforma aqui em Taubaté, não tem jeito, né? Aqui, se não fizer, vai quebrar o IPMT. Então, nós pedimos aí informação também de como que tá essas contas e qual estudo necessário para equalizar, né? Esse déficit que está muito baixo, pelo menos vai equalizar aí para a gente entender o tamanho do buraco no qual a gente está se metendo. Uma outra requisição que eu fiz também foi a questão da Avenida do Povo, né? O circo está saindo daqui e toda vez que o circo sai fica muita sujeira, porque os banheiros são descarregados ali mesmo, então questão de esgoto, buraco no asfalto, e é o local onde as pessoas fazem aula de autoescola, né? Eu durante muitos anos dei aula prática e eu sei qual é exatamente essa necessidade de você não ter um ambiente limpo e saudável ali para dar aula, que é muito complicado ali. Então eu já fiz a requisição para a limpeza da Avenida do Povo aí para os instrutores, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês também é a questão do nosso projeto. Nós apresentamos aqui um projeto para a questão de quando o prefeito tiver que fazer um decreto, né, para poder fechar o comércio da cidade de Taubaté, ele teria que vir na Câmara e explicar as justificativas, porque quais são os estudos científicos que embasam ele a poder fazer esse decreto, tá? O que acontece? Nós apresentamos esse projeto, foi dado um parecer contrário, né, do jurídico da casa, aí nós mudamos o projeto de acordo com esse parecer e, por incrível que pareça, veio um outro parecer contrário. Nós colocamos o quê? Que antes era assim, se o prefeito fosse fazer um decreto que fosse fechar o comércio, ele teria que, 48 horas antes de fazer o decreto, vir aqui na Câmara explicar a justificativa por que ele estaria fechando o comércio. Aí foi falado que isso era inconstitucional. Não pode, você não pode colocar um prazo para o prefeito fazer o decreto. Ele pode fazer o decreto a hora que ele quiser. Tá bom, então o prefeito faz o decreto, depois ele vem aqui e se justifica, explica os motivos por que ele fez o decreto e fechou, né? Aí foi falado também que é inconstitucional também. Então nós agora estamos produzindo aqui um parecer jurídico para poder rebater esse parecer, para que o projeto não possa morrer na Câmara, tá? Porque se a Comissão de Constituição e Justiça der um parecer também contrário, o projeto morre aqui. Então nós estamos aí produzindo um parecer para derrubar o parecer técnico, né, e apresentar um parecer aqui na comissão, para que a gente possa colocar esse projeto aí, se Deus quiser, nessa terça-feira eu peço para incluir na ordem do dia, para que a gente possa fazer a primeira votação daí, tá? Então eu estou explicando para vocês que esse trâmite dentro da casa, esse processo burocrático aqui dentro faz com que muitas vezes um projeto bom demore demais para poder ser colocado em pauta e votar, né, e ter a eficiência na hora que a população precisa. Tá? É dia 13, semana que vem. É dia 13, quinta-feira? Então, dia 13, quinta-feira, vai ter uma audiência pública sobre o IPMT aqui na Câmara Municipal, onde vai debater essas questões aí, tá bom? Por isso é importante a requisição que eu fiz de informação lá, tá? Para que a gente possa debater isso de maneira mais eficaz, tá bom? Então, outra coisa é o seguinte, eu estava preparado para falar na tribuna da Câmara sobre a questão das vacinas, né? Muitas pessoas ficam aí, e a vacina é a solução. Aí vem alguns idiotas baseados aí na Globo, né? A imagem do Brasil está queimada lá fora porque as vacinas, a população não pode viajar para outro país porque no Brasil não se vacina, coisa que o Brasil é um dos países que mais vacina no mundo. Mas o que incrível que pareça, que eu tive levantando informações, né? O que acontece? A China, por exemplo, ela só aceita as pessoas viajarem e entrarem no seu país com as vacinas que são da China. Na Europa, só aceita as vacinas que são feitas na Europa. Nos Estados Unidos, só aceita vacinas feitas nos Estados Unidos. E aí eu pergunto, como é que o cidadão brasileiro vai fazer? Então, amanhã, se ele quiser viajar para a Europa e ele tomou a Coronavac,
Ele vai ter que tomar as vacinas produzidas na Europa para poder viajar para a Europa? E se amanhã ele quer reservar para os Estados Unidos, ele vai ter que tomar as vacinas produzidas nos Estados Unidos para poder ir para os Estados Unidos? Vai tomar 3, 4 vacinas diferentes? Qual estudo científico, já que tanto se fala de ciência, qual estudo científico que justificaria a pessoa tomar 3, 4 vacinas diferentes para poder viajar para o mundo? Né? Ou ela se tomou Coronavac, agora ela está fadada a viajar só para a China, o resto da vida? Né? Como é que vai fazer isso aí? Então a gente está vendo que muitas vezes tem um interesse político, né, financeiro, econômico dos países que cada um está fazendo a sua vacina e vai exigir a sua vacina, né, para que possa entrar no seu país. E como é que fica? Né? O Brasil não tem a vacina produzida no Brasil e se tiver amanhã vai fazer o quê? Então a gente vê que, na verdade, tudo isso, como a gente sempre falou, é só uma questão política e econômica, a questão da pandemia, da vacina. Além de se ganhar muito dinheiro vendendo vacina ineficaz muitas vezes, como a Coronavac, que talvez vai ter que tomar a terceira dose, né? Vacinas que muitas vezes tem, não se sabe quais as consequências na saúde do ser humano a longo prazo, né? A curto, médio e longo prazo, tá? E agora tem essa questão ainda, né? Que você não sabe para onde você vai poder viajar. É um absurdo. Se a vacina foi aprovada, né, deveria ser aceita aí para você viajar para outro país. A questão é ser vacinado, né? Então, são os absurdos que a gente está vendo acontecer nesse estado totalitário que estão se criando no mundo com essa questão da pandemia aí, tá? Então, é uma coisa que eu queria ter falado na sessão na Câmara, mas infelizmente a pauta começou a virar para outra, que foi por causa exatamente do requerimento, né, do qual eu pedi para votar requerimento de informação sobre esse estudo na escola, né, sobre ideologia de gênero, né, ficou mais no debate sobre isso aí, tá? Eu tive uma reunião também com o secretário de Finanças, né, foi ontem, uma reunião com ele, foi uma reunião muito importante, tá? Realmente a prefeitura está sem recursos financeiros, né, a expectativa até o final do ano não é boa, né, principalmente porque a arrecadação de ISS na cidade está aí com 50% de como que fala? Fugiu a palavra agora aqui, de inadimplências, né, as pessoas não estão pagando, 50% das pessoas estão pagando ISS, e isso já era claro, a gente já falava sobre isso, né, esse hashtag fica em casa, a economia vem depois, a economia chegou agora para a gente resolver. Tá? Então as pessoas não têm dinheiro para pagar o ISS aí, né? E muitas empresas paradas, fechadas, não vai pagar mesmo. Então a gente está tendo uma grande dificuldade na arrecadação e vai faltar dinheiro, né? Então o secretário falou sobre isso, é uma grande necessidade de mexer nessa questão. Uma das questões que ajudaria muito isso é uma prefeitura municipal informatizada, né? Que é precária a questão da informatização da prefeitura e custa muito caro para estruturar isso hoje. Foi uma das coisas que a gente conversou lá junto com o secretário, tá? De Finanças aí, e falamos que a gente precisa se preocupar com essa lei orçamentária que vem daqui para frente, né? Como a gente vai tomar essa decisão da lei orçamentária. E também tive uma reunião com a secretária de Inovação, né? Que ela estava falando hoje sobre a viagem do prefeito a Brasília, né, dos recursos que foram buscar, o trabalho realizado por eles, né, e foi exatamente isso que foi falado também por eles, que a prefeitura não tem recurso, né, a questão da arrecadação na cidade vai sofrer muito por causa devido a essa política irresponsável do hashtag fica em casa, fecha tudo, e as consequências estão chegando agora. Então a prefeitura não tem recurso e eles precisam que os vereadores, né, vá junto ao seu deputado federal e estadual buscar recursos para a cidade, porque é ali que a cidade vai conseguir ter recurso para trocar as demais necessidades da cidade, tá? Então foi isso que foi conversado aqui e pedido, porque o governo federal também não tem dinheiro para poder investir, né? A prefeitura não tem recursos próprios, e quem teria são os deputados através das suas emendas impositivas, para que nós, vereadores, corrêssemos cada um atrás do seu deputado para a gente conseguir recursos para a cidade, para que a gente possa garantir aí o mínimo essencial para a sociedade, né, que são aí as questões principalmente de educação, segurança, né, e saúde, tá? Então, colocando para vocês, a situação financeira da prefeitura não é boa, né? O futuro tende também não ser muito bom, e a gente precisa principalmente aí
mudar algumas regras da cidade, mudar algumas leis, revogar muitas leis que vão travar e travam, né, o desenvolvimento da cidade. A gente precisa fomentar isso aí. E a gente precisa, então você que é comerciante, se estiver me vendo aqui, souber alguma lei municipal que atrapalha você empreender, né, torna caro a sua produção, o seu trabalho, envia para a gente aí a lei para que a gente possa fazer um estudo e fazer um projeto de revogaço dessas leis que vão ser necessárias ajudar ao desenvolvimento da cidade, principalmente agora após pandemia, e que, se Deus quiser, não fechará mais nada, né? Tá bom? Então são essas as principais, né, questões da semana. É óbvio que a gente teve outras questões menores aí, de reuniões, conversas, visitas, mas essas aqui são as principais que eu separei para falar com vocês, para também a live não ficar muito longa, tá bom? Na sessão da semana que vem, né, de terça-feira agora, geralmente a maioria aqui são todas as leis que nós já fizemos a primeira votação na semana passada e que vão fazer a primeira votação agora. Só tem um projeto de lei aqui que é uma primeira discussão, que é um projeto de lei do vereador Douglas Carboni, que determina aí que as escolas e prédios públicos só possam receber nomes, né, denominação de pessoas alusivas a professores ou servidores da área de educação, né? Não poderia receber nome de outras áreas aí, tá? Eu vou analisar melhor, mas de princípio eu já não concordo muito com isso, que eu acho que a gente pode dar nome de outras pessoas a uma escola que não é da área de educação, mas são pessoas de nome relevante para a sociedade, tá? Deixa eu ver. E o resto tudo é nome de rua, a maioria aqui é nome de rua e votação de segundo, que já foi votada na sessão passada, tá? Nós temos aí 8 itens na pauta, 2 nome de rua, deixa eu ver, 3, 4, 5 nomes de rua, um que é o do Fundo Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, que já foi votado na sessão passada, segunda votação, e esse projeto aí do vereador Douglas Carboni, e um título de cidadão taubatiano, que eu vou votar contra. Tá bom? Abraço, gente, até a próxima. E se tiverem dúvidas, mandem aí no WhatsApp nosso, tá? Qual que é o número do WhatsApp mesmo aqui? Deixa eu pegar aqui. É o 99617-3466, né? É o WhatsApp aqui do gabinete. Vocês, se tiverem necessidade de uma demanda, alguma informação, pode mandar no zap que a assessoria que responde para vocês. Abraço e vamos ficar assim, até a próxima e bom final de semana para todos.